Tá a gravar. Perfeito. Aqui no rádio. Também? Tá a gravar. Pode fechar, amor. Ô Dani, não pode mais bater aí na porta. Por favor. Gravando. Taimara, controla o Daniel para não vir aqui, eu estou a gravar. Nem o Daniel, nem a Sil, nem o Mahat. Na verdade, ninguém pode bater na porta agora. Senão todo o som será captado e eu vou ter que cancelar tudo. Então, verifica as crianças aí para não virem aqui agora. Estou a gravar, já? Vamos lá. Gravando, vamos lá. Vamos lá. Gravando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olá, mulheres. Olá, queridas. Vamos lá, gravando. Vamos lá.
Olá, mulheres! Olá, querida! Seja muito bem-vinda à nossa segunda aula. Eu sou a pastora Ruth Catala e nessa série de 4 aulas eu estou a te ensinar como descobrir o seu chamado, os seus dons, as suas competências, os seus talentos e como usá-los para desfrutar de uma vida plena. E nessa aula eu vou te ensinar sobre as características e a postura, o posicionamento que uma mulher invicta precisa ter em meio a esse mundo em que vivemos. Como ela lida e administra as suas demandas diárias e ao mesmo tempo como ela reage e age diante das pressões do dia a dia. E talvez possa ter passado por algum momento em sua mente que isso não é para ti, isso não é para você, que talvez você não consegue dar conta, porque talvez não foi apoiada, porque não te encorajaram, porque alguém te descreditou, te humilharam. E veja, eu te entendo completamente, porque eu passei por situações parecidas e um pouquinho piores talvez. Há um tempo atrás pude passar por essa transformação para me tornar numa mulher invicta. Não apenas eu, mas centenas de mulheres, assim como você. Vamos lá? Vamos lá? E antes de irmos para o conteúdo da aula 2, eu quero te lembrar que na aula 1 nós aprendemos sobre os inimigos da mulher invicta. Isso mesmo. E eu vou repetir uma frase que falei. Aquilo que você não identifica, você não muda. Isso mesmo. E o que você não muda pode te destruir. Mas o que você muda, te reconstrói. Há uma guerra e você precisa identificar os teus inimigos e entender contra quem você está a lutar. Senão, você acabará por descontar em todo mundo, inclusive em você. Você descontará no teu marido, família, filhos, amigos, vizinhos, nas pessoas ao teu redor, achando que elas são as suas inimigas, quando na realidade
Não é bem assim. Por isso é que eu recomendo que você volte para a aula 1, assista a aula 1 e depois volte para essa aula aqui, que é a aula 2. Você precisa, querida, você precisas identificar os teus inimigos. Tu precisas identificar primeiro com o que estás a lutar, para que a partir dali você busque as características que uma mulher invicta precisa ter. Porque o desenvolvimento dessas características tem um propósito. E eu quero também dizer que estou muito feliz por essa comunidade, esse grande exército de mulheres com desejo de transformação, desejo de mudança. Tudo começa com uma atitude de mudança, de querer se encontrar, descobrir quem vocês são, quem você é. Esse desejo de viver uma vida plena, descobrindo e aplicando os seus dons, as suas competências, usando o que tem de bom a seu favor e até mesmo aquilo que é desafiador, usar isso a favor da tua família, diante da sociedade, para deixar um legado intacto. Nessa comunidade já são muitas mulheres que estão a fazer parte dela. É uma comunidade do Facebook, partilhando as suas experiências, curando umas às outras, conhecendo umas às outras, sendo usadas por Deus para transformarem umas às outras. Isso mesmo, juntas somos fortes. E para você que deseja fazer parte dessa comunidade, é só clicar no botão em azul, ok? É só clicar ali que estará disponível ali abaixo do vídeo no final dessa aula, ok? Você pode participar. Você não está sozinha. E é importante que você saiba disso, querida. Você não está sozinha. Isso é muito importante. Há um exército de mulheres a se levantarem, assim como você. Então, se ainda não entraste para esta comunidade do Facebook, eu quero te convidar. Entra lá, porque tu precisas fazer parte dessa grande comunidade de mulheres. Bom, você já percebeu que eu não estou sozinha. Bom, você sabe que eu falei para ti que eu sou mãe. A maternidade, de todos os títulos que eu tenho, um dos melhores é o de mãe. É maravilhoso quando eu ouço o som da voz dos meus filhos. Mãe, mãe, mãe. Eu tenho 3. Como isso me faz bem? Esse som me faz muito bem. Eu era estéril, eu não podia ter filhos. Pedi a Deus e Deus me deu. E agora, o que eu faço? Agora eu cuido deles, porque o meu primeiro e maior ministério, a família, e tudo que eu faço na igreja acaba por se reverberar na minha família. E eu sou muito realizada, não só no primeiro, não só na primeira, né, no segundo ou no terceiro, mas eu me realizo nos meus 3 filhos. Eu, enquanto mulher, eu consigo perceber como Deus nos conecta com Ele depois de gerar vida. Porque diante do diagnóstico liberado pelo homem, diante da esterilidade, era incapaz de poder segurar no meu colo uma vida, uma criança, um filho. E Deus, mais uma vez, frustrou a lógica. Deus me surpreendeu e Ele me arrancou um suspiro, me dando 3 crianças, me dando um marido extraordinário. Eu fico nervosa todas as vezes que eu vou falar do meu esposo. Que incrível marido eu tenho. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Que incrível família eu tenho. Deus é o dono, o arquiteto da família. Ele é especialista em trazer à existência o que não é, como se já fosse. Deus é especialista em realizar
o impossível. Eu não sei qual diagnóstico você recebeu. Talvez não necessariamente da medicina. Talvez na justiça te disseram que algo é impossível. Talvez diante de finanças queres adquirir coisas que parecem impossível. Talvez na tua vida emocional. Eu não sei. Mas eu quero que você se lembre disso. Acaso existe algo impossível para Deus? Eu sou a prova de que Deus realiza o impossível. Os meus 3 filhos são a representação real da fidelidade de Deus na minha vida. Eles são a certeza para me levantar. Eles são a minha causa. Minha família é minha causa. Eles são parte essencial da minha missão de vida. E eu estou muito feliz. Eu sou feliz enquanto mãe. E eu sou feliz em liberar isso para ti. Porque o ministério da maternidade me trouxe um revestimento. E me trouxe um renascimento. O ministério da maternidade me mostrou a grandeza de Deus, a bondade de Deus. A capacitação gerada em Deus para a glória dele mesmo. E enquanto falamos das características da mulher invicta, isso vai ecoando, né? E é importante que você entenda isso claramente. Primeiro, quem é a mulher invicta? Quem não é a mulher invicta? Segundo, como se posiciona a mulher invicta diante dos desafios cotidianos? E terceiro, quem não é? Né? Aquela que dizem que é a invicta, porque isso é importante e fará toda a diferença na trajetória da mulher invicta. E agora que você já descobriu os inimigos da invicta, você vai entender então essas características para que consigas conquistá-las, esses atributos para brilhar. Ok? Para que consigas então realizar aquilo que tu precisas nessa jornada chamada vida, né? Como dizem no Brasil, é um trem-bala, isso mesmo. Porém, precisa ser bem vivido. Então, quem é a mulher invicta? Por que invicta? Primeiro porque ela luta a partir de uma vitória, não correndo atrás de uma derrota, ou correndo atrás, não. A mulher invicta é aquela mulher que não perde, que nunca sai derrotada, uma mulher original e autêntica, uma mulher que vê oportunidades no meio dos seus problemas. Invicta é uma campeã, que busca vencer na força do Espírito Santo e no poder de Deus. Invicta é uma mulher inquebrável. Ela tem flexibilidade. E isso pode-se ainda aplicar àquela mulher que deixou de ser menina e tornou-se mulher com N maiúsculo. Existe diferença a mulheres e mulheres. O seu comportamento, a sua essência, o seu dia a dia, a sua forma de se comportar, o seu vocabulário, a sua vestimenta, nas suas pretensões. Aquela mulher que é corajosa, ousada, cheia de fé e de amor por Deus, pronta para enfrentar-se primeiro a si mesma, vencer os seus desafios pessoais todos os dias, se nocautear a si mesmo, seu orgulho, sua raiva, seus medos, seus traumas e se preparar para enfrentar as suas demandas no cotidiano. Porém, existe um processo a ser trilhado, a ser vivido para chegar até esse patamar, ok? E começamos como? Com um processo que nós chamamos de refinamento. O que é o refinamento? Anote ali. Escreva. Refinamento é um processo de purificação e santificação. Um lapidar cujo objetivo é servir a interesses maiores. Você entendeu bem? O refinamento se manifesta na essência e na bagagem interna carregada na vida de uma mulher
que deseja ser invicta e às vezes sofre alguma manipulação nas suas identidades. Na primeira aula, na aula 1, se você lembra, nós tivemos a descoberta dos inimigos e um deles é o desconhecimento da sua identidade. E você entendeu que quando eu não sei qual é a minha identidade, eu perco coisas, eu me comporto mal, eu sofro desnecessariamente por não conhecer a minha identidade. E esse é o inimigo perigoso. E agora, nessa aula, estás a entender que dentro dessa identidade, de uma maneira geral, tem 5 compartimentos, 5 identidades dentro dessa identidade. A primeira, a identidade estabelecida no berço. A segunda, a identidade estabelecida na conversão, na tua conversão. Terceiro, a identidade estabelecida na escola, diante da sociedade. Essa aqui é forjada todos os dias, ali no dia a dia, com as amiguinhas. A quarta, que é a identidade pessoal. Aquela que você mesma desenvolve diante do espelho. Aquela que você conclui que é. E a quinta, a identidade magna. Aquela que Deus estabeleceu para a tua vida. E é importante que você possa entender aqui que essa última, essa quinta identidade, é que deve liderar as outras 4 na sua essência. A essência da mulher invicta é liderada por essa quinta identidade, a magna. E muitas vezes, para que ela chegue nesse patamar, ela precisa desconstruir no impacto algumas coisas que mutilaram você, mutilaram a mulher ao longo da sua história. Porque para viveres a sua história, precisas primeiro trilhar uma passarela. A invicta precisa trilhar um caminho, fazer uma jornada. E isso eu já vou falar daqui a pouco. Primeiro vem comigo nessas 5 identidades, ok? Estás comigo? Você precisa desconstruir, a invicta precisa desconstruir algumas coisas nas suas 4 identidades. Na primeira, a identidade estabelecida no berço. Nesse processo de refinamento, tu precisas ser lapidado para retirar tudo aquilo que te mutilou. Deus não trabalha no lixo. Os teus traumas, as tuas dores, os medos, as memórias doloridas e complicadas que você carrega. Talvez que o pai, o padrasto, um abusador, uma mãe narcisista, omissa, uma mãe controladora, uma mãe autoritária. Você terá que desconstruir algumas coisas também que aconteceram na sua conversão, segunda identidade, que não foram bem construídas. Por que não foram muito bem construídas? Porque geraram certos equívocos com relação a Deus, ao seu agir na tua vida. Principalmente nessa área espiritual, porque você se converteu, não teve um discipulado, não teve um acompanhamento, não teve uma instrução minuciosa. E aqui já paro para te perguntar. Quando você se converteu, quem te discipulou, quem te acompanhou, quem te ensinou os primeiros conceitos sobre a palavra, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre os anjos? Porque João 14,6, Jesus diz: "Eu sou o caminho, verdade e vida." E ninguém, absolutamente ninguém, nenhuma mulher vai ao Pai, ninguém vai ao Pai senão por Ele. E o problema é quando, ao invés de passar pelo caminho chamado Jesus, você passa por atalhos para chegar a Deus. O mantra, o não sei que, a decoração, aquele... Querida, você mesmo cristã, você realmente tem Deus na tua vida? Quais são as provas na tua vida que você tem Deus na vida? Quais são as provas que você tem? Quais são as conclusões que você chega de que o Espírito Santo está dentro de você, de que o teu corpo é templo do Espírito Santo?
E aí você para e me pergunta, pastora, como é que eu posso saber dessas coisas? Querida, eu vou te falar, pela tua essência, pelo que você pensa, pela maneira como você vive, pela forma como você reage quando as coisas saem do teu controle, pelo que você fala com a tua boca, o que passa no teu pensamento, como você age quando as coisas não saem do jeito que você esperava, quando alguém quando você sofre uma injustiça, quando você reage diante de algum medo, nos teus medos, lacunas, traumas, aquilo que você fala sem pensar, a forma como você às vezes se defende, tem sede de vingança diante das pessoas que te magoaram. E muitas vezes nesse processo, sabes que enquanto você enxerga nessa sua segunda identidade, é importante verificar que se tudo isso não for tratado, se torna como vírus e você vê essas mutilações serem expostas e definirem você. Ao invés das pessoas te verem com a beleza da tua essência, elas te veem pelo resultado das tuas dores. E ali muitas vezes você percebe que de dentro para fora tens muita coisa que ainda cria interferências, cria ruídos no teu refinamento. A tua beleza não é original. Você ainda machuca quem não te feriu. Tu desconfias de todos, de tudo, até de você. Sangras por cima de quem não te cortou, de quem não te machucou. Afastas quem deverias aproximar. Aproximas quem deverias afastar. Porque a nossa alma, queridas, ela não foi feita para ser liderada. A nossa alma não foi feita para ser... A nossa alma, queridas, não foi feita para liderar, mas para ser liderada. E é por isso que muitas mulheres, por não saberem essa verdade, começam as coisas motivadas, animadas, só que no meio do caminho perdem a vontade e desistem fácil. Quando você desiste das coisas, você tem que saber que antes de desistir das coisas, do casamento, dos filhos, da empresa, do teu negócio, do projeto, você já desistiu de você mesma por não saberes exatamente como se manter focada naquilo que Deus te chamou para viver, para experimentar. Você desistiu da missão da tua vida, desististe de você mesma. Gálatas capítulo 5. O apóstolo Paulo vai dizer assim: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque o teu espírito luta contra a tua carne para que você não faça aquilo que é segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para ti. Mas quando você não é governada pelo Espírito de Deus, a tua vida é governada pelas tuas emoções. Você se define por aquilo que sentes. Só que você não é o que sentes. Tu podes escolher, tu tens opções. E o Espírito Santo é aquele que me conduz a toda a verdade, para descobrir as minhas opções. É por isso que Paulo coloca isso. Porque o Espírito está a ser colocado como governante, aquele que lidera a minha vida, as minhas decisões. A minha vida é movida por obediência e não pelos meus sentimentos. A minha motivação, a minha constância vem de Deus e consigo me manter focada independentemente da existência ou inexistência da minha vontade. Esse é o segredo da constância, da disciplina. O que muitas mulheres não conseguem manter. Disciplina, constância, animação. Se anima hoje, desanima amanhã. Então agora você já conseguiu perceber o que está em jogo aqui. E na terceira identidade, aquela que é forjada na escola, perante a sociedade, onde você muitas vezes é conduzida a pensar: quem sou eu? O que eu não sou? Quem eu não sou? O que eu quero? O que eu não quero? Quem devo ser? Quem não devo ser? Quem preciso ser? Quem os outros querem que eu seja? Quem eu não preciso ser? Mesmo que os outros querem que eu seja. Porque na minha identidade pessoal, eu vou identificar algo diante do espelho. Ali eu vou fazer uma escolha. Eu tenho opções. Eu vejo possibilidades. Porque muitas vezes quando eu estou ofuscada e cega e não sei sobre isso, eu vou escolher a partir do bullying que eu sofri. Então eu me torno uma mulher vingativa. Às vezes você sofreu um abuso sexual, de âmbito moral,
de âmbito patrimonial, não importa. Sofreste um abuso de alguém que você amava, abuso espiritual. E dentro dessa dor, você começou a perceber que estás desprotegida, que não tem ninguém para te defender. E aí talvez você pensou, vou falar com alguém. Falaste com uma mãe, com um pai, disseste estou a sofrer abuso. E às vezes contaste da tua mãe, mas você estava a sofrer um abuso de um padrasto, ou talvez de um líder religioso, ou talvez do chefe da empresa, alguém. E quando foste falar e abriste o coração por alguém, olharam para ti e te taxaram de mentirosa. Talvez uma mãe omissa por causa do padrasto, que traz dinheiro em casa, a tua mãe olhou para ti e disse assim, queres me destruir? Tens inveja do meu relacionamento? E de repente você pensou, não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para me defender. Então estabeleceste uma identidade pessoal, começaste a erguer redomas à tua volta e ergueste muros de autoproteção que agora te tornaram totalmente diferente do que Deus te criou para ser. Porque foste edificada no meio da vingança, do sentimento de se vingar. Te tornaste endurecida, insensível. Te tornaste estranha, esquisita, menos atraente, menos apaixonante, porque te definiste a partir da dor e te edificaste a partir da dor. Por quê? Porque talvez o abuso que você sofreu não veio de um homem. Veio de uma mãe que deveria te proteger, de uma tia que bateu em você, uma avó que te usou, abusou. Talvez o abuso que você sofreu é de alguém que deveria te proteger, mas te levou para se prostituir, te entregou para um homem bruto, para te tocar de maneira inapropriada. E você se viu fazendo trabalho de prostituição sem querer. Só que talvez você é irmã mais velha dos seus irmãos. Talvez és órfã. E a dor da orfandade, a situação da orfandade te levou para esse contexto em que você tinha que entregar o seu corpo para alimentar os teus irmãos. Ou talvez és uma mãe solteira para alimentar os teus filhos. E sofreste situações na rua. Talvez comeste no lixo. Talvez no lixo, não literal. Te chamaram de cadela. Te chamaram de cachorra, de prostituta, várias outras palavras, de bandida, de burra, que nunca consegues, que és fraca, que não és tão inteligente, que não és tão capaz, não és tão ungida, não és tão isso, tão aquilo. Ou talvez em relação ao seu físico, perdeste um relacionamento por causa do teu corpo. És magra demais, disseram que és gorda demais, teu cabelo não é isso, tua unha não é isso, teus peitos não são isso, tua bunda não é isso. Aprendeste a te defender? Percebeste, eu preciso parar de apanhar, a vida me bateu tanto, preciso aprender a fazer alguma coisa. E por que é importante você entender isso nessa identidade? Porque tudo isso, toda essa tua personalidade foi gerada no meio de muita dor. E você não pode estabelecer a tua própria identidade a partir de tanta dor, de tanto abuso, de tanta luta, de tanta guerra, de tanto deserto. Talvez você tem homens da noite. Você estabeleceu uma mulher retalho, estabelecida por padrões repetitivos, crenças limitantes, manias irritantes e paralisantes que muitas vezes afastaram os outros das pessoas e a solidão te afetou. E aí te tornaste essa mulher retalho que tem dificuldade de se inserir, está no meio das pessoas, mas te sentes sozinha, incompreendida, não tão amada, tens dificuldade de te sentir querida, de te apaixonar pelas coisas belas da vida, tens dificuldade de confiar nos outros, tens dificuldades de achar que pode ser uma inspiração, podes te tornar uma inspiração para a vida dos outros, tens dificuldade de crer nisso, não acreditas não em você, porque a tua essência não é original.
ela foi gerada no meio de muita coisa fusca. Para que você consiga se tornar invicta, tu tens que destruir essa mulher estabelecida a partir desse sentimento de dor, de vinganças. Essa mulher que teve que renascer para se defender. Só que nasceu da angústia, renasceu do sentimento de vingança, renasceu da raiva, renasceu de muita dor, renasceu de muito medo, de muito trauma. Às vezes o sentimento de fazer a mesma coisa que fizeram contigo, que a tua família fez contigo, te humilhou. Às vezes lançaram bruxaria contra ti. Essa mulher tem que morrer, que nasceu desse contexto. João vai dizer, é verdade, vos digo, se o joão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele sozinho, mas se morrer, poderá produzir muito fruto. Querida, eu sinto te dizer, Deus pode te curar e te restaurar e mudar a tua história. Mas sabe por que muitas vezes nós não conseguimos? Sabe por que você não consegue ser invicta? Tem uma impostora dentro de ti. E essa impostora tem que morrer, tem que ser destituída. Essa Penina, essa Jezabel, essa Atalia. Porque senão você nunca vai passar pelo processo de refinamento. E para seres invicta, tens que matar primeiro essa mulher de pedra dentro de ti. Essa mulher tem que morrer dentro de ti. Essa mulher que é movida só pelas coisas da terra, ela é feita de nada. Essa mulher é vazia, essa mulher é fraca, essa mulher te irrita, tu sabes. Essa mulher que tem tendência a ser fútil, com identidades confundidas. É por isso que a tua mente, o teu coração, o teu espírito estão assim. E às vezes é aquela coisa. Você é uma mulher casada, mas ainda tens prazer em ficar com outros homens. E às vezes és mulher, gosta de ficar com outras mulheres. Eu não quero que você entenda isso como homofobia, mas tem alguma coisa errada contigo. Tem alguma coisa que não está certa na tua vida. Há uma incongruência. Deus não errou quando te criou. Porque o que Deus tem para ti é maior. E o que você pode experimentar nessa terra é maior, é pleno. E a felicidade que sonhas, ela existe. Só que estás a procurar de maneira errada. Não é do teu jeito. Não é da tua maneira que vais encontrar. Não é no meio do lamaçal. E quando Deus, Ele criou você, Ele pensou em algo extraordinário. E aqui a pergunta é, por que você gosta do contrário que Deus criou para ti? O que aconteceu contigo? Não achas que tem alguma coisa errada? Por que não consegues ter a fé que deves? A consistência que deves? A alegria que deves? A felicidade que deves? E às vezes tu és uma mulher que casaste com um homem, só que foste trocada. O teu marido te deixou e ele foi embora. Foi embora com um outro homem. Machucou a tua autoestima. E tu não consegues superar a dor da traição se perguntando o que eu tenho de errado. E às vezes tu és a mulher que foi traída por uma outra mulher. Talvez não tão quanto você. Tão alguma coisa, tão bonita, tão inteligente, sei lá. Como você se acha, como você se vê. Às vezes você é mulher, e quando você está no meio de outras mulheres, você se sente esquisita. Às vezes você é mulher, é solteira, e não tens prazer em estar com outros solteiros, em orar a Deus para te mandar alguém. Tens prazer em estar com homens casados, se relacionar com homens casados. Estás a destruir famílias. Mas você, para ti está tudo bem. Mas quando colocas a tua cabeça lá na almofada, ou às vezes você é a pessoa que não tem nada a ver com isso, mas estás a tentar um relacionamento. Às vezes só vem homem casado, às vezes só é homem estranho, às vezes só vem homens que não querem nada contigo, querem te usar, abusar e vão embora. Às vezes o sentimento de culpa por causa das tuas lacunas, tudo isso te sabota demais.
Às vezes você não consegue se firmar num relacionamento, começa um, termina, começa um, termina. Só que aí vamos parar na quinta identidade. A identidade magna. E ela é tão poderosa, ela é tão poderosa, que nós encontramos lá na primeira carta de Paulo, no capítulo 2. Onde nós vemos. Primeira carta de Paulo. Primeira carta de Pedro, 2:9. Vós sois nação santa, geração eleita, propriedade exclusiva do Altíssimo. Nessa identidade você percebe que você é alguém. Você foi criada por alguém. E esse alguém te criou para um propósito especial. Então, quando eu descubro isso, o que acontece? O que acontece? Quando eu sei a minha identidade, eu sou livre das prisões indevidas. Porque aqui eu começo a entender quem eu sou. E quem são os outros também. O que é da minha conta, o que não é da minha conta. O que é meu, o que eu devo escolher. O que eu quero, o que eu não quero. E o melhor de tudo aqui é que eu posso escolher. Eu posso escolher não estar na roda dos escarnecedores. Eu tenho liberdade para dizer não. Tem muita mulher que não está tratada, não sabe dizer não. Diz não, mas se sente muito culpada depois de dizer não. Diz não para agradar todo mundo. E quando ela diz não, diz sim para agradar todo mundo. Mas quando ela diz não, se sente rejeitada, se sente culpada. Mas querida, você precisa entender. Às vezes você vai ser rejeitada. Tem mulheres que não sabem ser rejeitadas. Às vezes as pessoas não vão te chamar para os eventos delas. E você tem que aprender que isso vai acontecer, a vida é assim mesmo. Não tens que morrer. Perderam. Tudo bem. Só que por que te dói? Por que te sentes tão rejeitada? Não achas que tem alguma coisa que não está bem? Não passaste pelo processo de refinamento. Tudo te ofende, tudo levas para o lado pessoal, tudo é contigo, tudo é contigo. Olha como me olhou, olha como falou, olha. Você não controla o que os outros fazem contigo, mas tu controlas o que vais fazer com aquilo que os outros te fizeram. E quando eu conheço as minhas identidades, eu não sou resultado daquilo que os outros fizeram comigo. Eu não sou uma coisa estranha. Eu sou filha. Eu sou serva. Eu sou autoridade da parte de Deus nessa terra. Sou embaixadora. E eu busco agradar aquele que me mandou, aquele que me arregimentou, aquele que me curou, aquele que me restaurou. Eu procuro me levantar dos processos. Me lembro de cuidar da minha vida. E o que os outros fazem ou deixam de fazer não é da minha conta. Quando eu conheço a minha identidade magna, eu posso rir, posso me alegrar, posso dançar, posso compartilhar, posso pular. Eu posso compartilhar tudo isso com o mundo, porque afinal, o conhecimento da minha identidade vai me levar aonde? Vai me levar para a prática dos meus dons, me torno apaixonante, descubro os meus talentos, eu conheço, me conheço as pessoas que eu devo conhecer, me torno interessante. Isso vai me levar a saber a minha força, a descobrir a minha coragem, a minha ousadia, a minha resistência, a minha resiliência, a minha ousadia. Independentemente do que aconteceu comigo lá atrás, nas minhas 4 identidades, não me define. O meu passado não tem mais confiança comigo. Quem vive de passado é museu. Diante de um casamento difícil que eu vivi, que eu vivo ou que eu vivo, não me define mais. Eu tenho possibilidades e eu escolho felicidade em Deus. Eu possuo tesouros descobertos dos meus escombros. Diante de um casamento difícil, educação de filhos, escassez financeira. E talvez no meio disso tudo, eu tenha sofrido algum aborto, literal ou figurado. Coisas que deveriam ser geradas e morreram. Me mutilaram. Mas eu compreendo que Deus é competente. E eu não sou sepulcro. Você não é cemitério. Você é fonte de vida. Aqueles abortos que fizeste, você tem que resolver isso.
Porque isso está a te matar. Nunca confessaste, nunca trataste, nunca resolveste. Vidas mal resolvidas geram mais problemas. Você é geradora de vida. Você tem que parar agora e começar a entender. E isso é muito poderoso, é entender. Entender Deus, se entender, se conhecer. Porque agora então eu começo a descobrir que entre ser e não ser, eu escolho ser. E aqui eu começo por descobrir algo mais intenso ainda. Presta atenção. Eu começo a descobrir do que eu sou feita. Eu começo a descobrir do que eu não sou feita. Porque no processo de refinamento, eu desenvolvo as características mais potentes de uma mulher invicta. E acredito, são muitas. Eu vou colocar algumas aqui. Algumas magnas, dentro da identidade magna. Primeiro, a mulher invicta tem que ser livre. Livre. A mulher invicta precisa ser livre. Deve ser livre. Liberdade. O prazer da liberdade. Porque tu não vais conseguir voar, querida, com correntes nos pés, com correntes nas mãos, com sujeira no coração, com correntes nas asas. Precisas primeiro desfrutar da liberdade. E como é que vem essa liberdade? Pela transformação em Cristo. Jesus tem que te encontrar. Tu tens que aceitar Jesus, querer Jesus, escolher Jesus, viver para Jesus. Como é que vem essa liberdade? Conhecendo a palavra de Deus, a verdade de Deus, sobre Deus. Verdade sobre Deus, sobre você, sobre o mundo, sobre os outros. Como vem essa liberdade? Se livrando de todo o pecado, de toda coisa que você carrega lá atrás do teu passado, de toda a mentira de Satanás, gerada pelas circunstâncias que te macularam e te manipularam lá nas tuas outras identidades. Manipularam a tua essência, te machucaram, te feriram, te destruíram, te tornaram fraca, miserável, fútil, triste, agoniada, preocupada, ansiosa. Gálatas capítulo 5 vai dizer: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Querida, Gálatas capítulo 5, 1, leia. Você não foi criada para ser escrava. E essa geração que fala de empoderamento, às vezes é mulher que fala de empoderamento, mas não tem empoderamento coisa nenhuma. Empoderamento não é pintar o cabelo da cor que você quer. Empoderamento não é ficar com qualquer homem, à torta e à direita. Empoderamento não é passar em cima de todo mundo, ser mal educada, grossa, fazer as coisas da tua maneira. Ah, eu sou poderosa, eu sou empoderada, eu sou não sei o quê. Empoderamento não é isso. Essa sua arrogância, falta de humildade, essa sua mal educação, falsidade e hipocrisia. Empoderamento não é andar na rua mostrando o seu corpo, esses decotes que praticamente te afogam. Vestir um monte de coisa curta, transparente, o meu corpo. Porque eu coloquei silicone, coloquei não sei o que, gel, hidrogel, sei lá o que você colocou. Empoderamento não é isso. Os homens que você atrai porque você mostrou a bunda e os peitos, só vieram mesmo porque querem o teu corpo, só viram carne. Não estão interessados na tua essência, na tua beleza, na tua história, nas tuas alegrias, nas tuas dores. E não é isso que você quer, é isso que você quer. O que você quer? Você quer amor. O empoderamento muitas vezes nos confunde. Uma mulher primeiro tem que ser livre para destruir essas coisas. Se desfazer dos dogmas, dos sofismas, dos paradigmas, das mentiras. Daquilo que você adquiriu na formação dessas 4 identidades, sendo muitas vezes massacrada. E você precisa, a partir daí, se livrar disso para identificar o que Deus tem para ti. Então, a liberdade é a primeira característica de uma mulher invicta. Ela é livre. Uau! Ela desfruta. Sem cura não tem liberdade. Sem liberdade não tem cura.
Sem liberdade não tens nada. Não sabes o que é teu, o que é dos outros, o que é teu lugar, o que é dos outros. Invejas, te comparas. Segunda característica é disciplina. Queridas, a disciplina ela é gerada por uma decisão. A disciplina ela é o reflexo de uma escolha, o resultado de uma escolha. Tu escolhes ser disciplinada em todos os dias. Todos os dias haverão situações para te tornarem indisciplinado. Mas quando você consegue ser disciplinada, é muito mais do que cumprir uma liturgia. A disciplina é a autovalorização da sua vida. Eu me valorizo, valorizo a minha liberdade em Deus, valorizo a minha missão, não tenho nada a perder, tenho só uma vida, tenho que vivê-la excelentemente. A disciplina é a decisão de não ser uma mulher pequena, medíocre, fútil, que não faz coisas pequenas. Porque tu foste criada para fazer coisas grandes. A disciplina vai te trazer a recompensa da honra. Os disciplinados serão honrados, serão destacados. Disciplinados ganham. Os disciplinados chegam cedo. Você às vezes atrasa muito. Nós temos que ter cuidado com isso. As disciplinadas conseguem as primícias, os melhores resultados, porque elas se valorizam, valorizam a sua vida, valorizam o seu tempo, valorizam a vida dos outros, valorizam a sua história, valorizam as suas oportunidades, as oportunidades que recebem, são comprometidas, têm palavra. E isso tudo vem aqui para nós, porque quando olhamos para a Bíblia, um exemplo de disciplina que eu vejo muito é Daniel. Daniel me ensina muito sobre disciplina. E ele é tão disciplinado que ele decide começar um jejum. Um tempo de oração, leitura da palavra, entrega, renúncia. E ele ora de manhã, de tarde, de noite. Não importa o que está acontecendo lá fora. Ele tem um compromisso com Deus e ele honra. E a primeira coisa que ele faz é olhar para Deus, buscar a sua face. E estabelecer muito mais do que uma rotina de oração. Ele estabelece uma vida devocional. Muito mais do que uma rotina devocional. Daniel tem uma vida devocional. E a disciplina vai te trazer isso como recompensa. Uma vida devota, uma vida entregue, uma vida rendida, uma vida cheia de temor. Porque isso não te cansa. Porque quando eu tenho uma vida devocional, eu não sou indisciplinado, não procrastino. Porque a minha vida é devota a um ser superior, ao Deus Todo-Poderoso. É maior do que eu. Então, isso me move. Quando eu li o livro do Gabriel Shalita, Mulheres que Mudaram o Mundo, me marcou muito uma colocação que ele fez. Ele diz assim: existem momentos em que os incomodados precisam vencer os acomodados. E nesse mesmo livro, Gabriel Shalita, ele conta a história de Joana d'Arc. A maneira como essa mulher marca a história da França. É muito poderoso. E quando tu vais ver a história, a biografia de Joana d'Arc, tu descobres disciplina na vida dela. Ela tinha disciplina. Ela era disciplinada. Ela não traía os seus princípios. Ela honrava o seu tempo. Ela era disciplinada com seu código de honra. Ela tinha disciplina com as pessoas debaixo da sua liderança. Ela liderava um exército e tinha disciplina com esse exército. A disciplina destacou Joana d'Arc no meio de outras moças da sua época. Ela é colocada como comandante do seu exército. A sua disciplina lhe rende uma honra que até hoje o nome dela é citado ao longo da história. Então muitas vezes você olha e pensa: não, como é que eu vou conseguir manter a disciplina se tenho isso, se tenho... Esquece ainda um pouco as tuas desculpas, os teus motivos. Vai ainda um pouco além dos teus argumentos.
Seja relevante. Fale como uma pessoa relevante. Se desfaça ainda dessas desculpas. Essas desculpas estão a fazer com que você se adie. E muitas vezes você prioriza os outros, tu ficas para trás. Você não sabe que quando você se ajuda e manter a disciplina, você também ajuda os outros. Os outros ganham quando você se ajuda e mantém o foco. E isso na prática, o passo a passo disso, gera resultados maravilhosos. Não tem como você ser uma mulher frutífera se tens disciplina. Vai ser frutífera. As mulheres que impactam o mundo são disciplinadas. Tanto na Bíblia, na história bíblica, quanto fora dela. Entendes? A terceira característica é proatividade. Minha irmã, minha querida, amada do meu coração, vem só. Eu preciso te confessar uma coisa. Eu tenho pessoas que me ajudam na minha casa, na empresa. Eu tenho secretária na Academia da Mulher. Nós temos uma equipe que trabalha com as matrículas e tudo, não só na academia, nas nossas empresas. Mas eu tenho uma coisa. Eu tenho babá. E babá você não escolhe de qualquer maneira, você tem que orar. Porque a pessoa que vai te ajudar a cuidar dos teus filhos, que é o mais importante, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. A babá vai te auxiliar a fazer melhor o teu trabalho, não para fazer o teu trabalho. Mas tem mulheres que deixam o trabalho da educação dos filhos na mão da babá. As pessoas que você escolhe para te ajudarem tem que ser pessoas escolhidas por Deus, para entenderem o amor que você tem por aquilo que você administra. Não podes escolher qualquer pessoa. A pessoa que te ajuda a cozinhar a comida para a tua família tem que ser uma pessoa enviada pelo Senhor. Você não pode agir como uma mãe retardada, uma mãe distraída. Entrega tudo na mão da empregada e vai embora. A tua casa é liderada por outra pessoa, não por você. Você é a dona. Você diz que é a dona. Mas quem está sentada mesmo no trono, quem comanda lá dentro é outra pessoa. Entendes? Agora, deixa eu te dizer. Eu poderia pegar tudo e dizer assim, já tenho pessoas que me ajudam com isso, vou esquecer tudo. Não. Sabe o que eu aprendi? A proatividade me ajuda a ver aquilo que eu não posso enxergar com os meus olhos físicos. A proatividade, ela caminha com um discernimento espiritual. A proatividade é a capacidade de calcular o impacto das minhas decisões. E isso é belo. E muitas vezes, mesmo quando não tinha babá, não tinha equipe e tal, eu não parava de trabalhar, fazia tudo. Levava os meus bebês nas costas, já preguei com os meus filhos, já orei, já visitei, já tudo. Eu é que fazia. E isso não me cansa. Sabes por quê? A proatividade me ajuda a calcular o impacto das minhas decisões. Se eu fizer isso, isso vai dar errado. Se eu fizer aquilo, aquilo vai dar errado. Se eu fizer isso, aquilo não vai fluir. Se eu fizer... E quando eu contratei a nossa babá, tem algo que Deus falou muito claramente. Ela não vai fazer o teu trabalho. Mãe é você. Quem gerou é você. Quem cuida é você. Quem educa é você. Eles vão te auxiliar. Auxílio. Vão te ajudar a fazer melhor para mim. Porque muitas vezes você pediu para Deus uma família, mas você trata mal. Pediste para Deus por quê? Pediste para Deus um marido, pediste para Deus filhos, mas tudo que você faz é ferir e machucar. E tem dias, gente, que a maternidade, o casamento não é fácil. Tem dias que você levanta, já instruiu, já ajudou, já foi proativa, orientou tudo, como calculou o impacto das decisões, mas ainda tem coisa por fazer e você corre, resolve, faz.
Natal, as crianças, e tem gente que não tem babá. Talvez você, essa mulher que não tem babá, tem que resolver tudo, cansar, se cansa e faz, e corre, amamenta, cozinha, lava, dá banho, supre, faz isso, faz aquilo, ora. Aí de repente você começa a pensar, como é que eu vou ser proativa nesse momento se, pastora, talvez sou uma mãe solteira, eu tenho dificuldades disso, daquilo. Respira fundo. Se você não tem um marido para te ajudar, e talvez tem marido, mas é viúva de um marido vivo, se talvez você é casada com uma pessoa que trabalha longe, talvez você vive longe da tua família, não tem a tua mãe por perto, não tem babá, não tem... Peça para Deus. Deus vai te ajudar, caso tenha alguma coisa impossível. Deus pode não trazer milhares de pessoas, mas uma Ele tem preparada para te ajudar. Alguém vai te ajudar. Então a proatividade, inclusive, é uma característica muito importante para você aprender a definir o que é importante, urgente e necessário. Consegues entender? Para não cederes aos obstáculos. Eu me lembro de uma vez que eu fui visitar uma mulher. Na verdade, eu estava para visitá-la e ela decidiu vir até mim. E eu perguntei-na, estás a vir? Ela estava um pouco atrasada, eu perguntei, estás a vir? E ela disse, eu não sei se ela estava preocupada, se estava com medo, se estava com vergonha, eu não sei o que era. Mas ela estava um pouco tímida, um pouco acanhada, e naquele dia que deu certo de vir ao meu encontro, aconteceu tudo errado. O carro estragou, aí começaram a acontecer algumas questões, aí ela já começou a ficar chateada, saiu da classe, já começou a desanimar, e enquanto ela falava, na hora, Deus falou claramente para mim, ela está a ser testada, está a reprovar no teste. Eu continuei a conversar com ela, eu pensei, de onde está a vir isso? E ela continua a falar, ai, mas eu verifico aqui, se pego um Uber ou se não já não vai dar, é já o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Começou a reclamar, já começou a mostrar o seu lado amargurado. E de repente eu perguntei, tu queres a minha ajuda? Queres que eu faça alguma coisa? Aí ela, não, já não dá mais, já estou estressada, já estragou, o diabo mesmo, o diabo mesmo. Às vezes não é o diabo, você está a ser testada para ser promovida, estás a reprovar no teste. A invicta não se rende. Ela disse, virei no outro dia, então desligou os telefones e não falou mais comigo, não entendi o que aconteceu. Perdeu a oportunidade de estar comigo, não nos encontramos mais. Eu, no lugar dela, hoje, com uma cabeça invicta, eu poderia pensar assim, pode ser o diabo, ou pode ser um teste, ou pode ser uma situação para provar a minha musculatura espiritual, emocional, física, minha paciência. Peraí, tenho uma moto, tenho uma bicicleta, posso ir a pé, posso correr, peço uma boleia, uma carona, eu vou dar um jeito. Mas se é importante, eu tenho que dar um jeito e conseguir o que eu quero. Não desistir, fácil. A invicta é inquebrável. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Não podes te render aos obstáculos, senão eles vão te sugar, te destruir. E no final, vão rir da tua cara. Olha, a que desiste de tudo. E você quebra quando você não é proativa. E a proatividade é tão bonita que ela te dá a capacidade de calcular o impacto das decisões e te ajuda a entender que aquilo que você deixa de fazer hoje vai te custar caro amanhã. Vai te trazer consequências terríveis e às vezes não é na tua vida, é na vida da tua família, das pessoas que você ama. Então é importante calcular o impacto das tuas decisões e ver a proatividade como algo de Deus. Na proatividade você pensa, se eu não fizer isso, vai dar isso. Isso, a vantagem é isso, isso, desvantagem é isso. Isso eu preciso disso, isso naquilo, eu preciso daquilo. Não, isso eu não preciso. Uma mulher invicta não tem medo de executar, porque ela tem coragem de identificar. Aqui eu falhei, preciso refazer. Aqui eu errei, não fui tão boa assim, peraí, vou melhorar. E por último, uma mulher invicta precisa ser visionária. Escuta, deixa eu te dizer uma coisa.
O que conta não são os erros que você cometeu, mas a maneira como você supera os erros que você cometeu e se levanta, dá a volta por cima. Eu respeito muito essa característica. E por que eu respeito muito essa característica? Porque uma mulher invicta, ela tem a capacidade de olhar além, enxergar aquilo que ninguém vê. E se tu não tiveres visão, vais andar, vais patinar no mesmo lugar. Os outros avançam, você nunca avança. Os outros produzem, você não produz. Você trabalha mesmo igual aos outros ou mais, mas no final da meta, o teu saco está vazio. Os outros são frutíferos, você não. Os outros conseguem, você não. Bill Hybels, no seu livro Liderança Corajosa, ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer que visão é uma imagem do futuro que produz paixão. Visão é uma imagem do futuro que te produz paixão. O que você tem visto do futuro que tem produzido paixão em você ao ponto de te mover a fazer de você uma mulher visionária? O que você carrega ali na tua bagagem? No seu caderno de anotações, até agora já guardaste o quê? Isso fala do teu futuro, fala do quanto você quer ser invicta. E talvez você parou de sonhar porque foi desencorajada, paraste. Ou talvez porque foste afetada por alguma situação que tirou o seu chão. Porque passaste por um problema extremamente grave e levaste um golpe, te traíram, te mentiram, te mantiveram de escanteio, não consegues mais perdoar, não consegues mais ver a imagem de um casamento feliz, de uma família feliz, de uma empresa realizada, de uma família próspera, de uma igreja, de um ministério grande. És estéril, não consegues mais ter paixão pelos teus bebês chegando no teu colo, porque te deram um diagnóstico de esterilidade, perdeste a esperança, perdeste a visão. Talvez tenhas algum caso na justiça, perdeste a oportunidade e talvez a paixão de correr e continuar a correr atrás de advogado, de situações, porque não tens mais uma imagem na tua cabeça, não tens mais visão de algo dando certo. E talvez me diz, pastora Ruth Catala, estou abatida, estou chateada, estou triste, não quero desistir, parei, guardei os meus projetos. Respira fundo, vem. Querida, estabeleça uma visão, levante-se, deixa Deus segurar a tua mão, rumo a este sonho. Acaso há alguma coisa impossível para Deus? Acaso há algo que Ele não possa fazer? Para uma filha que geme de dor, acaso Ele se esqueceu? Nessa aula você aprendeu que a invicta é uma mulher original, uma mulher livre, inquebrável, disciplinada, proativa, uma mulher visionária que luta a partir de uma vitória. Até aqui, tudo bem, querida? Respira fundo. Talvez deve estar um turbilhão de coisas dentro de ti agora. E eu preciso te dizer, você está no caminho certo. Saíste de muito longe para parar agora. Aguenta firme. Deus está aí contigo a segurar a tua mão e você vai chegar lá. Hoje você já não é quem você era ontem. Respira. Calma. Você irá além. E como é importante
alguém dizer isso para nós. Às vezes é preciso que alguém diga para nós: estás a ir muito bem. Porque às vezes nos esforçamos tanto e tudo o que gostaríamos é que alguém dissesse: estás a ir bem, aguenta firme, estás no caminho certo. E muitas vezes tudo o que vemos são críticas, são julgamentos, são acusações, são fofocas, são calúnias, é ingratidão, acusação. Respira fundo, já? Eu quero parar aqui para te dizer, querida, esse foi o conteúdo da nossa aula hoje. E nesse curto espaço de tempo de aulas que nós tivemos, eu tentei te mostrar o máximo de características que uma invicta pode ter. E te fazer entender que essas características, esses posicionamentos, essa postura será essencial para te tornares uma mulher invicta. O Invictas é sobre tudo isso e muito mais. E eu sei que nesse momento tem mulheres a pensar se tem algo mais completo sobre isso. Uma solução, talvez no meio de tantas dificuldades que colocamos aqui. Uma solução para me tornar uma mulher invicta. Quero ser invicta. E eu vou te dizer que sim, tem solução sim. Essa solução é o curso Invictas. Tem um curso Invictas. Não é maravilhoso? Isso mesmo. Mas eu vou falar mais sobre isso, tá? Vou falar mais sobre esse curso um pouco mais para frente. Eu vou falar muito mais sobre esse curso um pouco mais para frente. E sim, irei abrir inscrições para este curso. Mas calma, calma. Por enquanto, não vou falar sobre esse curso. Irei falar sobre isso nas próximas aulas, ok? Na aula 1, você aprendeu sobre os inimigos da mulher invicta. Então, se você ainda não assistiu, volta, assista, essa aula ainda está disponível, porque é importante que você saiba quem são os teus inimigos. Até mesmo para você anotar tudo isso que estamos a colocar aqui. Aquilo que você não identifica, você não muda. Aquilo que você não muda pode te destruir. Aquilo que você muda te reconstrói. Aquilo que você muda te refaz. Aquilo que você muda te destaca. Aquilo que você muda te lança. E na próxima aula eu vou te ensinar o passo a passo para se tornar uma mulher invicta. O que você faz agora com tudo isso? Como ser uma mulher invicta na prática? Enquanto o próximo episódio não chega, eu te aconselho a ver os episódios anteriores, as aulas anteriores. Resumir e entrar na comunidade do evento no Facebook. Isso mesmo. É só clicar no botão em azul, aqui abaixo, ok? E entrar na comunidade do Facebook. E vais encontrar lá um exército de mulheres guerreiras, mulheres invictas. Esse exército que tem se levantado de uma forma relevante e revolucionária. Compartilhe quais têm sido as tuas experiências. Compartilhe mesmo, escreva. Só o fato de você escrever faz toda a diferença. Como é que tudo isso está a ser para ti, esse curso? O que mais te chamou a atenção nessa aula? O que estás a achar? Tá? Esse feedback é muito importante, até para mim, para saber quem está aí do outro lado. E eu vou procurar responder o máximo de perguntas, curtir os comentários, falar contigo. E nós nos vemos na aula 3.